Olá, como vão todos? Espero em Deus que estejam bem, gozando de saúde. Vamos iniciar mais um trabalho, mais um vídeo para vocês, esperando agradar a todos. Minha visão aérea, básica, porque esse assunto merecia mais vídeos, mais comentários, mais detalhes, mas fico à espera de vocês que curtem, que visualizam, que acompanham o meu humilde trabalho. O assunto hoje será quebrando velhos paradigmas, sofismas e regras de condutas. Vamos iniciar esclarecendo o que seja sofismas. Significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Paradigmas agora é o assunto. Aprender o sentido que determinará sobre a realidade e a partir daquele referido centro estruturante, este é quem determinará imediatez no esclarecimento da visão, da inteligência, enquanto apreende o sentido no processo da compreensão. Ora, tornar-se aquilo que se compreende um processo e se usar a imediatez para tal explicação, se torna algo duvidoso. Mas vamos iniciar o assunto. Vamos começar do princípio, que tudo que se ergue em termos de bases, em termos de estudos, em termos de conhecimento, ergue-se e haverão de ser sobre bases sólidas, as quais é outra coisa. Em si, estruturais e sobre princípios, ou melhor, raízes. Tem que ter raízes, tem que ter estrutura, tem que ter base, tem que ter alicerce, para que não venha ruir. Assim o conhecimento, ele inicia, ou deveria se iniciar, com base. Da base é que se ergue a boa estrutura. O bom alicerce é que diz sobre toda a construção. O nosso assunto hoje será voltado à classe ou aos seres ditos chamados
denominados anjos, iremos tomar conhecimento maior dos que decidiram desvirtuar-se. Aquele que decidiu quebrar o plano original de existência dos próprios, abdicando assim de seus direitos e garantias. Vamos iniciar. Sendo as primeiras criaturas formadas por Deus em miríades de milhares de miríades, onde representou estes tais reprovados, decaídos do seu estado original, a terça parte de todos que serviu ou que servia a Deus. Onde executavam serviços diversos e também o nosso servir solicitados por Deus. Criaturas espirituais, explicando detalhadamente. Criaturas espirituais, amorfos. O que é que significa amorfos? Sem forma, eles não têm forma. Esses desenhos lindos, perfeitos aos nossos olhos, para satisfazer a nossa curiosidade, é inexistente. Isso é imaginação do pintor, do artista, daquele que sonhou que eles eram dessa forma e convencionou a cada um sua forma, ao seu pensar, ao seu imaginar. Mas eles são, na verdade, originalmente amorfos, como também espirituais. Digo, sem forma, pré-definida, imateriais, mas mortais. Como pode um ser imaterial ser imortal? Ser mortal. Deus faz das suas apronta. Deus constrói e destrói. Deus é Deus. Não podemos analisar Deus com a nossa vã consciência. Desprovidos de sexo, eles são assexuados. Desprovidos, embora os tais sejam espirituais, são também transmorfos. O que é que você compreende sobre transmorfos? Os transmorfos são aqueles seres que têm a capacidade, essa o homem não tem, de se transformar naquilo que eles queiram, com o intuito, com o interesse de enganar, ludibriar, fazer crer o que não tem, aquilo que não existe, aquilo que não está ali. Eles fazem e têm a capacidade de se transformar tanto em coisas materiais como imateriais, até em anjos de luz, se for o caso,
e a pretensão para alcançarem o objetivo. Qual eu vou adiantar? Seja ou seria o objetivo desses seres. Estando no mundo, junto conosco, invisivelmente e aparecendo quando assim desejam ou pretendem realizar qualquer trabalho, eles se transformam no que eles querem para realizar. Assim, assumem formas a seu bel prazer, tomando mão, buscam, através de todo e qualquer recurso, quais desejam e queiram se dispor para a execução das ordens de serviços e pedidos de trabalhos, designados de seus superiores, onde sua incapacidade no cumprir e no realizar a simples ordem inexiste, ou se discute, ou é aceitável. Chegam a transformar-se, como já disse, em anjos de luz para confundir, cujo ocorrido lhes tornam plausíveis de punição quando não cumprem. Afirmo assim para melhor entender, explicar, nunca confundam. Esqueçamos tal máxima afirmativa convencionada. Anjo de guarda, essa expressão, ela é mundialmente difundida, é mentirosa, falsa. Todos os anjos a serviço de Deus, todos os anjos a serviço de Deus são capazes de resolver segundo a ordem dele, porque ele consegue ver e conhece suas ovelhas, então ele destaca cada um para um trabalho, ao nosso favor e ao dele. Nunca esqueçamos que nós não somos, mesmo no mundo, ovelhas desgarradas. Temos um Pai que nos ama e nos quer de nós, simplesmente que o reconheçamos e o obedeçamos, simplesmente. O mais ele faz. No cumprir e no realizar, os anjos se tornam até em luz para confundir. Não esqueçamos a máxima, como eu já disse, do anjo da guarda, que não existe. Não existe anjo destacado para cada pessoa. Não existe. Eles têm uma enormidade feitos por Deus para atingirem 10 para 1 ou cada um de nós, a quantidade. E os que fazem o serviço contrário, 1 para 1. Chegando essas classes todas a entender que eles são onipresentes, mas pela quantidade enorme que são eles. Vamos continuar. Chegam a
transformar-se em anjos de luz, já dissemos. Não confundamos e esqueçamos que cada ser trabalha para Deus. A expressão anjo de luz se é mentirosa, eu afirmo. Vejamos nossa classificação nos ditos seres humanos, materiais, mortais, providos de revestimentos de poder, estando contidos da eternidade ou imortalidade. Nós somos imortais. Dependendo do detalhe. Morrer com Cristo. Ir para o mundo ou escolher negá-lo e em morrer desobediente, aí sim a nossa imortalidade perderemos, não a mais obteremos, porque agindo assim morremos para o mundo e morremos também para Deus. Vou explicar com mais detalhe que nós sofremos duas mortes. Existem duas mortes e a palavra de Deus explica muito bem. A morte do corpo e a morte eterna. Aquele que morre sem Cristo, sem salvação, vai sofrer sim a morte eterna. E aquele que morre e escolhe com seu livre-arbítrio e opta em morrer obedientemente e a serviço do seu Senhor e Salvador, enquanto vivo, esse terá a vida eterna, porque morrerá para o mundo e renascerá para Cristo, para o gozo eterno. Todos aqueles que escolherem abdicar dos favores, dos prazeres do mundo. Nunca confundamos de hoje por diante e esqueçamos, eles todos, como assim, em um quartel, obedecem hierarquia e se auto-respeitam mutuamente e a depender do grau de influência e de servidão de qualquer protagonista e liberdade dada, trabalham e servem a fins dos tais, enganando, mesmo que esta correlacionado à obediência dos mesmos, em cumprirem as exigências das ofertas dadas, das ofertas que nós os damos, que nós o servimos. São destacados por classes. Quero salientar e esclarecer que cujo trabalho dos decaídos são lutar ferrenhamente, dioturnamente,
contra todos que estiverem sido criados e futuros eternos, herdeiros dos quais detêm o número informe, em comparação dos seus companheiros, 1000 vezes, em miríades, que trabalham a favor, em número do que almejam, pelejam alcançar os céus. Diariamente, diuturnamente, trabalham em desvirtuar a nossa carreira. E Deus os deu o mundo para reinarem. E estão conosco e é realidade. A onipresença de tantos que são até confundidos com onipotência, desejam pô-lo. Repito, se o mal, seus títulos de mérito, privilégios de honra, qual os mesmos perderam. Resumindo, toda a criação divina os incomoda e esses os têm como inimigo. No caso, falo de nós. Amém?